cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Luís Sepúlveda, que foi um romancista, realizador, roteirista, jornalista e ativista político chileno, nascido em 1949 e falecido em 2020. Entre os seus muitos sucessos, destacam-se os romances O Velho que Lia Romances de Amor e História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar. Luís Sepúlveda, de nome completo Luís Sepúlveda Calfucura, nasceu a 4 de outubro de 1949 em Ovalle, capital da província de Limarí, localizada na região de Coquimbo, no norte do Chile, a mais de 300 quilómetros da capital, Santiago. O seu pai, José Sepúlveda, era um militante do Partido Comunista Chileno e proprietário de um restaurante, e a sua mãe, Irma Calfucura, era uma enfermeira de origem mapuche, que era um povo indígena da região do centro-sul do Chile e que também do sudoeste da Argentina. O José e a Irma eram menores quando fugiram juntos e, perseguidos pelas autoridades, refugiaram-se numa hospedaria onde Irma deu à luz o fruto dessa aventura de amor, o filho Luís. Luís Sepúlveda cresceu no bairro São Miguel, em Santiago do Chile, e estudou no Instituto Nacional, onde começou a escrever por influência de uma professora de História. Em 1964, com 15 anos, ingressou nas fileiras da Juventude Comunista Chilena, da qual foi expulso em 1968. Após os estudos secundários, estudou na Escola de Teatro da Universidade Nacional do Chile, da qual chegou a ser diretor, conseguindo o diploma em encenação teatral em 1970, atividade que ele começou então a exercer. Dedicava também parte do seu tempo à política, como militante do Exército de Libertação Nacional, do Partido Socialista, e também à direção de uma cooperativa agrícola e à locução num programa de rádio. Entretanto, continuou a escrever, desta feita poesia e contos de natureza mais séria. Em 1969 publicou o seu primeiro livro, Crónica de Pedro Nadie, que seria em português Crónica do Pedro Ninguém, ou Pedro Nada, que é uma compilação de contos que lhe valeu o Prémio Literário da Casa das Américas em 1970 e também uma bolsa de estudo de 5 anos na Universidade Lomonosov de Moscovo. No entanto, só ficaria 5 meses na capital soviética, pois foi expulso da universidade acusado de atentado à moral proletária, devido à segunda versão oficial, o Luís Sepúlveda manter contactos com alguns dissidentes soviéticos. De regresso ao Chile, deu entrada na estrutura militante do Partido Socialista e tornou-se membro da guarda pessoal do presidente Salvador Allende. No golpe militar do dia 11 de setembro de 1973, que levou ao poder o ditador, o general Augusto Pinochet, o Luís Sepúlveda encontrava-se no Palácio de la Moneda, Palácio da residência do presidente, a fazer guarda lá ao presidente Allende. Aprisionado, foi julgado por um tribunal militar em fevereiro de 1975 e acusado de traição à pátria e conspiração subversiva, entre outros crimes. Escapou à pena de morte, que era habitual em casos semelhantes,
mas foi condenado a 28 anos de cadeia. Encarcerado no estabelecimento prisional político de Temulo, conviveu com alguns dos mais de 300 professores universitários que o Pinochet mandou prender. Após 2 anos e meio de prisão, obteve uma liberdade condicional através dos esforços da filial alemã da Amnistia Internacional e foi mantido em prisão domiciliária. Mas conseguiu escapar e ficou na clandestinidade durante quase um ano. Com a ajuda de um amigo, que era chefe da Aliança Francesa em Valparaíso, montou um grupo de teatro que se tornou o primeiro foco cultural da resistência. Foi novamente preso e condenado à prisão perpétua por traição e subversão. Pena essa que mais tarde foi reduzida para 28 anos. Em 1977, graças à insistência da Amnistia Internacional, ele viu essa sua pena ser comutada para 8 anos de exílio na Suécia, onde ele então deveria ir ensinar literatura espanhola. Mas nunca chegou a ir para esse país, porque na primeira escala, em Buenos Aires, quando ia, portanto, de avião, escapou e conseguiu entrar no Uruguai. Como a situação política, tanto na Argentina como no Uruguai, eram bastante semelhantes às do Chile, ele foi para São Paulo, no Brasil, e daí seguiu depois para o Paraguai. Mas teve de sair também, novamente, lá do Paraguai, por causa do regime local, e finalmente estabeleceu-se em Quito, no Equador, a convite do seu amigo, o Jorge Henrique Adoun. Dirigiu o Teatro Alliance Française, fundou uma companhia de teatro e participou numa expedição da Unesco para avaliar o impacto da colonização no povo Shuar. E então, durante essa expedição, ele compartilhou a vida dos Shuars durante 7 meses e chegou à conclusão de que a América Latina era um continente multicultural e multilingüe, onde o marxismo que lhe foi ensinado não se conseguia aplicar a uma população rural que dependia, enfim, do ambiente natural circundante. Trabalhou em estreito contacto com organizações indígenas e elaborou o primeiro plano de ensino, de alfabetização para a Federação de Camponeses Imbabura, nos Andes. Em 1979, alistou-se nas fileiras sandinistas, na Brigada Internacional Simón Bolívar, que lutava na Nicarágua contra a ditadura do Anastácio Somoza. Depois da vitória da Revolução Sandinista, ele trabalhou como jornalista e, um ano depois, em 1982, partiu para a Europa. Foi para Hamburgo, na Alemanha, por causa da sua admiração pela literatura alemã. Ele tinha estudado alemão lá na prisão, juntamente com outros presos, né, que falavam alemão. Portanto, ele interessava-se pela literatura alemã, especialmente pelos românticos, como o Novalis, o Friedrich Hölderlin. Então, lá na Alemanha, licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade de Heidelberg e depois viajou como jornalista pela América Latina e pela África num barco da Greenpeace. Então ele esteve ao serviço desta Organização de Defesa do Ambiente, né, entre o ano de 1983 até 1987, como tripulante lá nesse navio. Mais tarde, atuou como coordenador em vários ramos lá da organização, portanto, da Greenpeace, e o seu ativismo ambiental continuou mesmo depois de ter deixado a Greenpeace. Por exemplo, foi um forte defensor da proteção ambiental na sua amada Patagónia, que é tema de algumas das suas obras mais populares. O Sepúlveda viveu então, lá na Alemanha durante 14 anos e ali casou
pela segunda vez com Margarita Seven. Depois de se separar dela, mudou-se para Paris e depois daí foi para Gijón, nas Astúrias, na Espanha, onde ele reencontrou a sua primeira mulher, que era a poetisa chilena Carmen Yáñez, e com quem ele depois viveu então o resto da sua vida. Portanto, lá em Gijón. Nesta cidade ele fundou e dirigiu o Salão do Livro Ibero-Americano, destinado a promover o encontro de escritores, editores e livreiros latino-americanos com os seus homólogos europeus. Em 1989, Luís Sepúlveda publicou o seu primeiro romance, Un viejo que leía novelas de amor, que está traduzido em português com o nome O Velho que Lia Romances de Amor, que ganhou o prémio O Tigre Juan Howard e rapidamente se revelou um sucesso internacional, tendo sido traduzido para cerca de 35 línguas. O Velho que Lia Romances de Amor é um verdadeiro hino de amor à floresta amazónica e que se tornou uma das obras-primas da literatura latino-americana, em que o humor se liga ao tratamento muito sério de um tema candente, o tema da desflorestação da Amazónia. O Sepúlveda dedicou a obra ao seu amigo Chico Mendes, que era considerado o herói da defesa da Amazónia e que foi assassinado pelo regime do ditador chileno. Autorizado finalmente a regressar ao Chile, ao fim de 16 anos de exílio, o autor continuou a escrever, publicando obras como Mundo del Fin del Mundo, que em português se chama O Mundo do Fim do Mundo, que é de 1989, o Patagónia Express, que em português, Patagónia Express, na mesma, que é de 1995, Diário de um Killer Sentimentale, em português, Diário de um Killer Sentimental, de 1996, História de una gaivota e del gato que lhe ensinou a volar, em português, A História de uma Gaivota e de um gato que a ensinou a voar, Desencontros, que em português tem o nome Encontro de Amor num País em Guerra, que é de 1997, e Histórias Marginales, que em português tem um nome bastante diferente, As Rosas de Atacama, que é de 2000, Hotline, de 2002, Moleskine Apuntes e Reflexiones, que em português é Uma História Suja, que é de 2004. Depois, Los Peores Cuentos de los Hermanos Grimm, que é Os Piores Contos dos Irmãos Grimm, em português, que é de 2005. Este último que foi escrito juntamente, portanto, em parceria com o Mário Delgado Aparaín. Nas obras que se seguiram, El Poder de los Sueños, que em português é O Poder dos Sonhos, que é de 2006, e Últimas Notícias del Sur, que em português é Crónicas do Sul, que é de 2008, o escritor usa o seu país como tema da narrativa. Ainda nesse ano de 2008, o autor regressa depois à ficção, com La Lámpara de Aladino, em português A Lâmpada de Aladino, que é uma coletânea de 13 contos, cujos temas vão desde a Alexandria de Cavafis, ou o Carnaval de Ipanema, até à cidade de Hamburgo, fria e chuvosa, à Patagónia, ao Santiago do Chile dos anos 60, à recôndita fronteira do Peru, à Colômbia, ao Brasil.
Em 2009, ele ganhou o prémio Primavera de Romance pelo seu romance La Sombra de lo que Fuimos. Em português, A Sombra do que Fomos. Portanto, que saiu nesse ano de 2009. Sobretudo na parte final da sua vida, o Luís Sepúlveda escreveu várias histórias ilustradas em forma de fábulas que tanto podem ser consideradas para adolescentes e jovens como para todas as idades, das quais se destacam História de uma gaivota e del gato que lhe ensinou a volar, que eu já falei também atrás, História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de 1996, depois História de um perro chamado Leal, portanto, História de um cão chamado Leal, de 2016, História de um caracol que descobriu a importância da lentitude, em português, História de um caracol que descobriu a importância da lentidão, que é de 2018, e finalmente História de uma baleena branca, que em português tem o nome História de uma baleia branca, que é de 2019. Ora, destas histórias ilustradas, a história de uma gaivota e de um gato que a ensinou a voar é de todas a que atingiu maior notoriedade em todo o mundo. Foi um dos livros que eu andei a ler esta semana, do Luís Sepúlveda. Portanto, a história de uma gaivota e de um gato que a ensinou a voar. O livro conta a história dos Orbas, que era um gato grande, preto e gordo, a quem uma gaivota moribunda, apanhada por uma maré negra de petróleo, deixa dois compromissos. Que foi o guardar o ovo que ela acabara de pôr, chocá-lo, e criar a pequena gaivota. E depois, o último, ensiná-la a voar. Tudo ele acabou por conseguir, com a ajuda dos seus amigos, o secretário, o sabe-tudo, o barlavento e o colonelo. Portanto, é uma tarefa bastante difícil, não é, para este bando de gatos habituados à vida dura lá do porto de Hamburgo, onde eles viviam. E então aqui se sentem as forças da liberdade e da generosidade, que é, portanto, um combate que deve ser de todos, unidos em defesa da natureza, para que mais nenhumas gaivotas viessem a ser vítimas de desastres semelhantes. A totalidade da vasta obra de Luís Sepúlveda está traduzida em Portugal. Dos seus muitos livros de vários géneros, destacam-se, como eu disse logo no início, O Velho que Lia Romances de Amor, que eu já falei, e este, A História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar. Mas há outros livros também muito famosos, nomeadamente O Mundo do Fim do Mundo, o Patagónia Express, o Encontros de Amor num País em Guerra, o Diário de um Killer Sentimental ou A Sombra do que Fomos, a maioria dos quais já referi. Estes conquistaram também a admiração em todo o mundo de milhões de leitores. No ano de 2016, o Luís Sepúlveda foi distinguido pelo Centro de Estudos Ibéricos com o Prémio Eduardo Lourenço, que visa galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cooperação e da cultura ibérica, que é uma honra que ele definiu como uma emoção muito especial. O Luís Sepúlveda vendeu mais de 18 milhões de exemplares em todo o mundo e as suas obras estão traduzidas em mais de 60 idiomas. Em Portugal, era presença assídua na Feira do Livro de Lisboa, em sessões de autógrafos,
onde era bem visível o carinho do público português pelos seus romances, e esteve presente em quase todas as 21 edições do festival Correntes de Escritas, né, da Póvoa de Varzim. Depois de ter participado pela última vez no Correntes de Escritas entre 18 e 23 de fevereiro de 2020, o Luís Sepúlveda foi internado no Hospital Universitário Central de Astúrias, em Oviedo, no dia 29 seguinte, onde foi diagnosticado com Covid-19. Portanto, o primeiro caso da doença registado lá nas Astúrias. A 11 de março foi noticiado que ele se encontrava em estado crítico, que se encontrava em coma induzido, com respiração assistida, devido à falência de muitos órgãos, e acabou por falecer, portanto, em consequência lá da doença, da Covid, em 16 de abril de 2020. Ora bem, eu, além da história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar, li também esta semana este livro, que também já referi ali atrás, O Fim da História, que é um romance também muito interessante, que narra aqui uma história de Juan Belmonte, que aparece também primeiro no Nome de Toureiro. Eu até iria, talvez para facilitar, ler aqui a sinopse, né, que está na contracapa do livro. Portanto, lá o Juan Belmonte vivia com a sua companheira, a Verónica, no extremo sul do Chile. Ambos tentam escapar à sombra do que fora. Ele, um guerrilheiro, feito de muitas lutas por todo o continente americano, e ela, uma das muitas milhares de vítimas que foram torturadas na infame Vila Grimaldi durante a ditadura de Pinochet. Portanto, esta Vila Grimaldi era um palacete que foi adaptado a casa de tortura, e aí foram, pois narra aqui no livro, lá os esbirros do Pinochet fizeram as coisas mais bárbaras, nomeadamente a esta Verónica, que acabou por ser lançada fora, julgando que estava morta. É assim que eles faziam. Quando torturavam, muitos deles não confessavam, acabavam por morrer no meio das torturas, e depois pegavam nos cadáveres e lançavam-nos cá fora para uma lixeira, até para exemplo do povo. As pessoas que depois viam lá aqueles cadáveres e os familiares depois que os iam lá tentar identificar e recolher, ficavam como exemplos para o povo não se meter na mesma coisa de crítica ao governo. Agora, uma voz do passado faz soar o alarme, que é também uma chantagem. Um grupo de mercenários acaba de partir para Santiago, vindo da Rússia, a fim de resgatar o Miguel Krasnov, que era o mais cruel dos criminosos da ditadura do país que o acolheu, portanto, lá na América do Sul. E, simultaneamente, um herdeiro do último comandante dos cossacos, timoneiro ideal para a criação de um Estado cossaco independente da Rússia. Ora, portanto, nós nunca chegamos a saber muito bem aqui no livro qual era a função daqueles que vieram lá da Rússia a tentar libertar este Miguel Krasnov, que estava preso, né, lá no Chile, tinha sido condenado à prisão perpétua.
uns pensavam que ele seria para ser o chefe de, de uma nação cosaca que queriam criar dentro da União Soviética, mas com eles vinham dois que tinham uma intenção diferente. O Belmonte terá de sabotar a missão desse comando, mas também ele tem uma palavra a dizer quanto ao destino que está reservado para o Krasnov, porque dois daqueles indivíduos vinham com outra missão e com outra ideia diferente. E foi por isso que, depois de aparentemente, enfim, abortada a missão que traziam da Rússia, o Juan Belmonte continuou a ser ameaçado e acabou mesmo por ser apanhado por esses dois indivíduos cuja missão era, pelo contrário, fazer com que o Krasnov não fosse libertado. E então, como o Juan Belmonte era considerado um dos melhores atiradores desde sempre nos revolucionários que viveram lá pela América do Sul, nos vários países, não é? Que lutaram contra os regimes opressivos dos vários países da América do Sul. Então eles foram apanhá-lo lá ao refúgio onde ele vivia há 20 anos, escondido lá com a sua amada Verónica, e obrigaram-no a ir lá tratar do Krasnov. Ora, que tipo de tratamento era que eles queriam que ele lhe desse e que tipo de tratamento, afinal, acabou por lhe ser dado, só lendo o livro, né, é que ficam a saber. Portanto, termina aqui a sinopse dizendo que, revelando uma vez mais o excepcional talento narrativo e a doce veia poética a que habituou os seus leitores, Luís Sepúlveda regressa ao thriller de forma destemida, levantando o manto sem fronteiras que encobre os perpetradores de crimes contra a humanidade. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado de mais esta conversa hoje sobre Luís Sepúlveda, um escritor já do nosso tempo, que morreu muito recentemente, infelizmente, foi vítima da última grande epidemia, não é? Da Covid-19, e que poderia ainda estar vivo e continuar a produzir grandes obras. Ele que também era um grande, um enorme amigo de Portugal. Espero que possa voltar na próxima semana para vos falar de outro grande escritor da literatura mundial. Talvez um de literatura portuguesa, quem sabe. Ora, passem muito bem.